Fala pessoal, estamos iniciando mais uma edição do programa Conversa Fiada. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho. Estamos iniciando mais uma semana aqui com vocês. Estamos ao vivo no canal 32.1, estamos ao vivo no canal 41 Anicuns e ao vivo também no YouTube. Nos acompanha aí nas plataformas digitais. Ultrapassamos os 10 mil seguidores no Instagram, chegamos a 53 mil no TikTok e estamos indo para 4 mil inscritos no YouTube. É isso aí, muito boa tarde a você. Professor, você está à minha direita hoje? Exatamente. Boa tarde. Muito boa tarde, Zé Caio. Muito boa tarde à nossa nobre família goiana. Abraçar o telespectador da TV Capital. Agradecer por nos receber aí na sua casa. Você também que está no carro, você que está nas repartições públicas, nos acompanhando aí no seu smartphone, no seu Android, no seu iOS. Hoje é a edição de número 271 do programa Conversa Fiada. E você pode e deve participar nesse número que aparece na sua tela aí, ó, chamada Linha Afiada, 98133-4354. Vem para cá, participe. O programa é didático, é pedagógico, é democrático e é republicano. É isso aí, muito bem. Estamos recebendo aqui na nossa bancada hoje nossa querida deputada estadual, Bia de Lima. Muito boa tarde, deputada. Obrigado por comparecer aqui à nossa bancada hoje. Muito obrigada, José Caio. Muito obrigada, Márcio Manuel, grandes amigos. Está aqui também conosco outros companheiros. Bruno Pena, grande advogado. Aqui também o Darro, que faz um trabalho político importante, que nós queremos debater sempre. E assim por diante. Eu acho que é muito importante quando a gente está aqui na conversa afiada, debatendo ideias, levando ao conhecimento das pessoas o pensamento, a atuação. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É isso aí, muito bem. Estamos aqui recebendo também mais uma vez na bancada Bruno Pena. Obrigado por ter vindo, Bruno. Obrigado, Zé Caio. Para mim é sempre uma alegria participar aqui do Conversa Fiada com você, com meu querido amigo, professor Márcio Manuel, e também dividindo a bancada aqui hoje com pessoas qualificadíssimas aqui, como é a deputada estadual Bia de Lima, uma deputada atuante, legítima representante da classe trabalhadora na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e o amigo também, o doutor Darro, foi meu contemporâneo de movimento estudantil lá na PUC de Goiás. Para mim é sempre uma alegria aqui poder trazer esse debate. Muito bem. Darro Fernandes, muito boa tarde. Pré-candidato a deputado estadual? Sim, cara. Boa tarde. Muito boa tarde, José Caio. Meu cordial abraço a você. Professor Márcio Manuel, um grande amigo. Doutor Bruno Pena, Obrigado. uma referência do movimento estudantil, foi uma grande referência ele na minha época, e é um advogado extremamente competente na seara do direito eleitoral. Quando eu fui candidato a vice-prefeito por Goiânia, volta e meia consultava o doutor Bruno Pena. Me recordo, uma noite eu estava preocupado com uma questão jurídica, liguei: Bruno Pena. Ele falou: não, Darro, vem aqui na minha casa, te recebo aqui. Me recebeu, me deu as orientações pertinentes, em que pese eu seja um advogado, eu não tenho expertise no direito eleitoral. Procurei o Bruno Pena, um grande advogado e extremamente competente. E a nossa deputada estadual, Bia, nossa, porque que pese a Bia da esquerda, ela é nossa, ela é representante do povo, ela ocupa uma das 41 cadeiras da Assembleia Legislativa. Então, eu respeito o parlamento, mesmo tendo opiniões divergentes. Nós vivemos uma democracia e as opiniões divergentes fazem parte, sim, do sistema democrático brasileiro, e uma boa debatedora, sempre muito contundente e respeitosa. É isso aí, muito bem. Bem lembrado, viu, Darro? É nossa deputada. Não importa de que partido ela esteja é, presente, né? Ela representa o parlamento, representa Ela o povo tá goiano. Assim como quando um prefeito é eleito, ele não é prefeito só daqueles que votaram nele, é prefeito Com o Lula, de todos. infelizmente, o Lula é presidente do Felizmente, nosso país. né? Infelizmente. Felizmente. Infelizmente. E Deus vai me livre. ser tetra. E vai perder. E vai ser tetra. Não, Não, vai perder. As pesquisas mostram. E falando Falta em um pontinho pesquisa, para ganhar no primeiro turno. falando em pesquisa, Não. vamos falar de pesquisa? Vamos. Não, mas daqui a pouco, né, professor? Antes disso, eu chamar a data comemorativa, pode Exatamente. ser? Data comemorativa de hoje, dia do aeroviário.
Então, profissionais extremamente importantes. Muito. Eu acho muito interessante aquele pessoal balizador, né? Quando aquele monstro, aquele avião gigante, 727, 737, 747, vem só acenando ali, essa pequenininho lá na pista. Então, o trabalho que faz, também as aeromoças, os pilotos. Então, abraçar essa turma de homens e mulheres que trabalham aí duro, dia a dia, viajando para outros estados, para outros países, cruzando aí os 5 oceanos, cruzando aí os 113 mares do planeta. Então, fica a eles o nosso abraço sincero, fraterno, cordial e respeitoso. E já tem pergunta aqui para a doutora Bia, pergunta polêmica, hein? Para a deputada Bia Tô de fora Lima. de polêmica, hein? Pode perguntar? Pode, mas aqui não tem censura. A Marimar. É afiada, não é? A conversa? Marimar Sanches. Marimar Sanches, ela setor aeroviário. Ela pergunta qual a atual situação com a senhora e o deputado estadual Amaury Ribeiro. A bem da verdade, tem 3 anos que eu estou sendo atacada quase que cotidianamente dentro da Assembleia Legislativa, com claro e evidente propósito de tentar nos calar. Quando não tem argumento, se ataca. Quando não tem pauta para atuar, cria, principalmente com o claro e evidente propósito de querer likes nas redes sociais. A mais bem verdade é que o deputado não tem pauta na Assembleia e eu cheguei com uma pauta bastante ampla, bastante estruturada, porque penso que a responsabilidade de ser deputada e deputada da educação não é uma tarefa simples. E nesse caminho, contundentemente atuo. Mas a agressão, o xingamento, com palavras chulas, tentando me calar, tentando fazer intimidação de forma grotesca. Então, nós de lá para cá entramos com representação e isso ficou estagnado lá no Conselho de Ética, levou muito tempo, só depois que houve outros embates do deputado com o Major Araújo foi que a coisa teve que andar. Até para a fila andar, ele agrediu outros e a coisa caminhou. Aí, a Assembleia, como é muito machista, composta quase que exclusivamente por deputados, né? De 41, nós somos apenas 4 deputadas. E a deputada que tem posição clara e defende isso sem nenhum constrangimento de defender a pauta da classe trabalhadora sou eu mesma. Defender a pauta das mulheres sou eu mesma. Agora, nesse caminho ele tentou o tempo inteiro, mas aí a Assembleia, na hora de punir, buscou uma saída que eu não chamo de punição, eu chamo de acordão. Fez um acordão para que o deputado, ao invés de ser punido, ele passou para mim que isso é férias, porque ganhar salário sem precisar de trabalhar, eu que sou da classe trabalhadora entendo que isso é férias. Principalmente em época de eleição, que maravilha. O cara vai poder sair andando aí pedindo voto e nem precisa ir na Assembleia. Então, esses 30 dias de punição que o deputado teve no Conselho de Ética, para mim isso não é punição. E aí o pior do acordão é que aí a Assembleia entrou com um processo lá através do deputado Lincoln TJ, pedindo para aprovar a suspensão através de um decreto legislativo que o TRE e o Ministério Público não pudesse atuar. Aí sim, isso eu acho muito grave, porque eu não parei só para esperar que a Assembleia o punisse. Eu fui junto ao Ministério Público e fiz representações que o Ministério Público entendeu mais do que nunca plausível, entrou com representação em meu favor no TRE e lá no TRE ele se tornou réu. E agora a coisa caminhava, já teve até as oitivas e a situação caminhava, inclusive com a possibilidade real do deputado perder o mandato por conta da lei que garante punição aos agressores enquanto a questão da violência política de gênero, que é claro e evidente. Aí ele ficou o tempo inteiro dizendo que não era porque estava me atacando, que isso era questão ideológica. Eu nunca vi falar que quem não tem argumento ideológico sai xingando o seu contrapositor. Ora, aí eu te xingo, e é nomes pesados, que eu aqui nem tenho coragem de repetir, para não estragar o programa. Mas isso foi o que eu escutei o tempo inteiro. Então, eu penso que eu vou buscar
ainda de todas as maneiras a legislação, a justiça, não parei e não pararei, enquanto não tiver a punição real e verdadeira. Porque 30 dias recebendo salário, isso não é punição, isso é férias. Muito bem. Olha só, pessoal, só para a gente ser justo aqui, eu aviso aqui para vocês que também convidei o deputado Amaury para vir até o programa aqui, Conversa Fiada, só que ele não respondeu, tá? Então aqui a gente está falando de um assunto que é público, Sim. é um assunto de uma deputada, uma parlamentar, uma representante do povo, e também ele também é um representante do povo, e não quis vir até o programa, a nossa deputada Bia de Lima veio, então nós estamos aqui, eu acho que não é aquela situação de que estamos falando de uma pessoa que não está na bancada, que não pode se defender. Aqui também tem oportunidade para ele comparecer até aqui o Conversa Afiada, tá? Pessoal, mas vamos falar de pesquisa, já que o Darô falou aqui que infelizmente o Lula é nosso presidente, o Bruno Pena e a deputada falaram que felizmente, e ainda disseram que o Lula vai ser tetra. Ave Maria, tá amarrado. Tetra. É tetra. Pois é. E aí, Darô, parece que as pesquisas estão muito favoráveis para a direita, não. Datafolha, segundo turno, Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43%. Caio, eu digo o seguinte, o jogo ainda nem começou. O Flávio Bolsonaro, ele carrega o nome da família Bolsonaro, nem começou de fato a disputa ainda, nós estamos em pré-campanha, a deputada ela é candidata à reeleição, está fazendo a pré-campanha, assim como eu estou fazendo, rodando o Estado, conversando com as bases, e eu vejo que quando de fato começar a campanha, depois do dia 15 de agosto, isso vai mudar muito. Teve uma queda do Flávio Bolsonaro por questões ligadas ao Daniel Borcaro, mas eu vejo que é o seguinte, a partir do momento que a direita se conscientizar, nós temos vários nomes pulverizados. Temos aqui em Goiás o nome do Ronaldo, nós temos em Minas o nome do Zema, nós temos um youtuber que eu esqueci, eu nem me recordo o nome dele, que eu nem conheci, Renanzinho. Renan Santos. Renan Santos do Missão. Então, que foi do antigo MBL. São pessoas que estão colocando o nome à disposição, fazendo barulho, só que o Lula tem a máquina na mão, né? O Lula está no seu terceiro mandato, tem muitas coisas que ele fez esse ano, ainda para, por exemplo, fez o Desenrola Brasil, para mim é o Enrola Brasil 2.0. Além disso, revogou as taxas das blusinhas que o próprio governo do PT tinha colocado. Então, medidas eleitoreiras e politiqueiras, a meu sentir. Vejo, sim, que ele é o favorito para ser reeleito, mas tem ainda muita coisa para acontecer. E tenho convicção que teremos segundo turno, tanto na esfera estadual aqui em Goiás, que eu acho que é importante tocarmos isso, e também na esfera nacional. Pois sim, deputada. Veja bem, até pouco tempo atrás, vocês viviam falando mal do Bolsa Família. Falava mal, que era politicagem, que era eleitoreiro. Agora você está falando do Desenrola, que é o importante político. E agora o Flávio, a semana passada, dizendo, não, um programa muito importante, para atender a pauta social, e já mudando toda a conversa. É sempre assim, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que se faz para o povo, a ideia de dizer que é eleitoreira. Até que, às vezes, começa a disputa e com medo de perder, vota e fala que não é eleitoreira mais. Mas é eleitoreira, deputada. Eu vejo o seguinte, que o programa Bolsa Família é um programa muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Só que é o seguinte, você só dá o peixe e não ensina a pessoa a pescar. Claro que ensina, tanto é que você tem que estar frequentando escola. Pelo amor de Deus, deputada, os números estão aí, não mentem. Os números estão aí, não mente mesmo. Além disso, nós vemos que o nosso país está ainda um país em desenvolvimento. Nós não temos aqui, de fato, se você for pulverizar os votos do Lula, a maioria dos votos do Lula estão em regiões do norte e do nordeste, e não estou aqui fazendo xenofobia, pelo amor de Deus, que fique bem claro isso aqui. Agora, você vê que lá nesses estados é onde tem o maior índice de pessoas beneficiadas por esse programa, que é um programa importante, só que as pessoas elas não saem desse círculo vicioso. Agora, vamos lá. O governo ele colocou a taxa das blusinhas, que o próprio, então, ministro da Economia o fez, e agora
poucos tempo antes da eleição, meses antes, por meio da medida provisória, revogou e vai revogar novamente para falar, não, nós tiramos aqui. Aí, mas o ICMS dos estados ainda continua a alíquota que pode chegar, a depender do estado, até 21%. Então nós vemos aqui que o governo, todo o governo, não adianta, não só o governo PT não, o governo Bolsonaro também, medidas eleitoreiras, são medidas para que coloquem em voga novamente o nome. Só que, infelizmente, o Lula está tendo a sorte porque a direita está toda desgovernada, tem vários nomes aí que querem se pulverizar e isso está ajudando o Lula. Infelizmente, agora, se nós aqui não tenhamos uma aglutinação, um nome só, Lula ele vai encaminhar para o 4º mandato, como eu já disse em outras bancadas aqui. Eu puxo o gancho agora para o estado de Goiás, Caio, se me permite. Só um minutinho que a gente vai chegar nesse, Porque senão só... nesse momento aí. Ô Bruno, olha só, o Lula, ele em 22 de maio ele era 47%, depois ele foi para 46%, 5%, não, em abril ele era 45%, 16 de maio ele manteve os 45%, 22 de maio ele começou a subir. E agora ele manteve os 47%. Você acha que esse aumento é de acordo com essa questão do Massa com o Flávio Bolsonaro? Não tem dúvida, senhor. O que a pesquisa mostra? E aqui, esses números que apresentaram aqui é referente ao segundo turno. Sim. Referente ao primeiro turno, a diferença é de 10 pontos entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. O que a gente tem que ter em mente aqui, cara? A eleição no Brasil segue polarizada. Tem uma parte significativa da população que está comprometido com a reeleição do presidente Lula. Tem uma parte que está comprometida com a oposição, liderada pelo Flávio Bolsonaro, aconteça o que acontecer. E tem uma margem flutuante, que vai de um lado para o outro. O que a gente percebeu? E lembrando que assim, a pesquisa ela é uma foto de um filme. Está passando o filme, ela retrata aquele momento. Se a eleição fosse hoje, a chance do Flávio Bolsonaro ganhar as eleições é zero. Zero. Impactado pela questão do Vorcaro. Estão tentando agora ligar o Vorcaro ao PT por causa do Jacques Wagner. Só que a gente tem assim, um senador do PT que está sendo acusado de um possível envolvimento. A gente tem um candidato a presidente da República que mandava áudio para um banqueiro que estava lesando seus investidores, chamando de irmãozão. Isso pesa na opinião pública. Essa massa que está em dúvida em quem votar, pesa. O cara pega e fala, mas peraí, eu estava querendo votar nesse cara por causa da corrupção. O cara está metido com o Vorcaro? Isso tem um peso. Tem muita coisa que pode acontecer daqui para frente, como disse o Darô? Pode. Agora, a questão da máquina, o Lula já ganhou uma eleição fora da máquina. Naquela eleição, o Bolsonaro teve que aprovar uma PEC no Congresso Nacional para gastar mais de 40 bilhões no ano da eleição. Eles que sempre criticaram o Bolsa Família, aumentaram o Bolsa Família de 400 para 600 reais para tentar ganhar a eleição naquele momento, perderam a eleição. O Lula vai agora para a reeleição com os números favoráveis, a economia favorável. Por exemplo, o Bolsa Família. Foi divulgado pelo Carged que desde 2023 para cá, mais de 5 milhões de brasileiros deixaram o Bolsa Família para voltar para o mercado formal do trabalho. 5 milhões. Então não é que a pessoa acomoda, não. O Bolsa Família está ali e tem pesquisas já que demonstram que cada real investido no Bolsa Família volta para a economia quase R$2. Então são pessoas, é um auxílio para não deixar a pessoa passar fome, tirar a pessoa da indignidade humana, traz ela até ela poder voltar para o mercado, como os números demonstram. Então hoje é um cenário, hoje pode mudar, completamente desfavorável para o projeto da oposição, isso aí não tem dúvida. Deputada, vai ser muito difícil tirar o Lula do 4º mandato, né? Muito difícil e nós estamos trabalhando fortemente para ganhar no primeiro turno. Com pé no chão, com trabalho e muita entrega em todos os estados. É entrega em todas as áreas. Se você vir aqui a Goiás, igual falava-se muito tempo, o Lula não vem a Goiás. Veio a Goiás fazer grandiosas entregas. Há cerca de 15 dias atrás, eu estava com o presidente Lula lá em Catalão, onde o município, através do prefeito Velomar, mando os meus cumprimentos a ele, fez um hospital de ponta e o Ministério da Educação assume
todo o encargo, todo o trabalho e converte esse hospital para ser hospital escola da Universidade Federal de Catalão. Olha que maravilha. A mesma coisa também lá em Rio Verde, onde o hospital feito pelo Paulo do Vale e pelo prefeito Carrijo, que inclusive o prefeito Carrijo ficou encantado com a atuação, o trabalho, a parceria com o presidente Lula, e já esse hospital, junto com a Universidade de Rio Verde, vai ser um hospital de ponta, vai dar show, já é um dos melhores, mais avançados, com robô já fazendo cirurgia. É uma coisa extraordinária que as pessoas precisam saber, porque às vezes fica falando do Einstein, falando de outros hospitais fora e tal, mas esquece às vezes daquilo que está sendo feito. E o Ministério da Educação e da Saúde assume a manutenção desses hospitais, tirando e desafogando o município na ordem de 30 milhões mês. Isso não é conversa fiada, isso é trabalho de gestão, de atuação. E aqui eu preciso ser sincero em dizer, inclusive, do trabalho feito pelo deputado José Nelton, que não é do PT, mas tem feito um trabalho muito bacana, e também do deputado Rubens Ottoni. Então, nesse caminhar, eu acho que as pessoas precisam saber. E vou agora falar da mais nova e importante investimento para Goiânia, que é o anel viário, que foi assinado semana passada pelo Ministério dos Transportes, um investimento de 1 bilhão para Goiânia. Olha que maravilha! Ali o anel viário, que era um sonho de 20 anos. Então, vai sair ali de Hidrolândia e pegar lá no começo da BR 153, e nós precisamos de ir sabendo dessas coisas. Por quê? Porque é muita entrega. Não é conversa, não é política, é resultado, é trabalho. Em todas as áreas, é na saúde, com agora os médicos especialistas, porque agora o SUS tem especialistas, é na educação, com mais institutos federais, com mais universidades, com mais possibilidades diversas, é em todas as áreas. Na educação, ajudando a ter mais creche pré-escola para as prefeituras. Então, o prefeito que hoje fica tentando esconder a atuação e a chegada de orçamento do governo do presidente Lula, está ficando constrangido, porque tudo que tem foi o governo Lula que mandou. Nem não é o governo de Goiás, é o governo Lula que mandou, aí os caras ficam caladinhos, escondendo. Eu vou ter que, mais do que nunca, porque eu ando muito, mas eu vou ter mais do que nunca que andar só para dizer assim, tá vendo aqui nesse município? Olha, aqui tem isso aqui tudo é do nosso governo. Porque não é conversa só por conta de eleição, é praticidade. E as pessoas hoje, eu vou dizer uma coisa aqui, viu, o José Carlos, Caio, que nós precisamos de deixar claro. As pessoas mais e mais querem pessoas sérias na política, não fazendo mentiras, fake news, mas trabalhando com seriedade, com respeito, com compromisso, mostrando a que está servindo. Fala, você serve para quê? Você está servindo para quê? Você está recebendo salário parlamentar para quê? Você está atuando de que forma? O que você fez? O que você resultou? Então é isso que as pessoas querem, e é nesse caminho que eu atuo. Trabalho e converso com todos os segmentos, mas, acima de tudo, defendo uma posição de garantir para as pessoas, aquelas que mais precisam, principalmente agora, essa questão da isenção do imposto de renda, que estava passando a hora de melhorar a tabela do imposto de renda, e aí o povo achou que o Lula não ia fazer. Foi lá e isentou todo mundo que ganha até 5 mil reais. E nós, o ano que vem, vamos querer que amplia. Não estamos querendo só isso, queremos mais. E é assim que a gente trabalha. Muito bem. Ô Darô, você ia chamar para a questão do Estado, e eu quero também falar do Estado aqui. Eu acho que aqui a gente pode comentar. E questão do vice, hein? Pessoal, até agora ninguém falou nada, Daniel até agora, até o momento não falou nada sobre vice, nem o Marconi também, né? Mas quem que você acha que seria um bom vice pro Vilela? Olha, eu observo o seguinte, o Daniel Vilela, ele está tendo o recall do governador Ronaldo Caiado, que tem a maior avaliação como governador, tanto isso reflete no governo Daniel e também como uma primeira candidata, que é a ex-primeira-dama Gracinha Caiado. O que concerne a vice, a meu sentir, eles estão deixando para anunciar até a metade de julho, para dar tempo ainda que os outros bases façam as suas questões. Eu vejo alguns nomes para vice do Daniel. O primeiro nome que eu vejo, que fosse representando em torno, seria a Leda Borges.
certo? Que ela faz parte do entorno. Isso é uma análise que eu faço minha. Segundo nome que eu vejo que teria uma aglutinação seria o Zé Mário Schneider, certo? Que é um grande nome do agro. O terceiro nome que eu vejo, que para mim, sem sombra de dúvidas, seria o vice ideal para Daniel Vilela, Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa. Por que eu falo isso? Hoje, Bruno Peixoto, a própria deputada, ela pode, que está aqui na bancada, pode falar isso, ele se tornou um grande deputado, se tornou, assim, fez uma gestão revolucionária na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e se tornou tão grande, que para ele, um cargo como deputado federal, ele vai ficar pequeno pelo tamanho que o Bruno é hoje. Então o Bruno teria que ir para uma eleição majoritária, seja para senador ou para vice-governador. Ele já declarou que ele é candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal, o Bruno Peixoto. Mas é o seguinte, se Daniel entender isso juntamente com o governador Ronaldo Caiado, que o Bruno seja o candidato a vice, aí eu tenho convicção que teria primeiro turno no Estado. Isso é uma análise que eu faço, porque o projeto Deputados Aqui, que entrega projeto para vários municípios, pelas questões importantes que teve dentro da Assembleia e pela aglutinação que o Bruno tem, né? Inclusive, até saiu uma matéria no domingo, no Jornal Opção, que Bruno, que vai ser em 2030 candidato a prefeito, 2028, candidato a prefeito por Goiânia, né? Então eu vejo, ele está muito grande. Então, se hoje colocar ele, mas eu vejo que é o seguinte, que o Bruno é uma pessoa tão independente, talvez, isso é eu fazendo análise, o pessoal tenha medo dele. Não, vamos colocar ele lá não, porque ele vai ficar muito grande. Gente, é questão de parar e analisar. Porque é o seguinte, qualquer vice do Daniel vai virar governador do Estado em 2030. Porque é o seguinte, o Daniel vai se afastar, que não pode ser candidato à reeleição, provavelmente será candidato a senador, e o vice dele vai ficar no mandato por 8 meses no mínimo. Vai ter condição de governabilidade. Então essa eleição aqui agora vai ser uma eleição primordial. E colocar o vice tem que ser uma pessoa que tem aglutinação, que tem voto, que seja conhecido. E eu vejo todos esses requisitos no Bruno. Então, de todos os nomes que eu citei aqui, que eu vi, para mim, o Bruno Peixoto é isso. Mas ele está num projeto para ser deputado federal, mas isso tudo pode mudar. Igual eu, quando eu era candidato a vereador, fiquei candidato a vice-prefeito do Rogério Cruz. Então eu vejo que a política é muito dinâmica, que tudo pode acontecer, até mesmo nada. Professor, tem participação aí? Tem sim. Eu vou chamar aqui a participação do Edilson. Edilson Pereira da Cruz, lá de Aparecida de Goiânia. Essa deputada tem meu respeito. Mesmo no estado de governos de direita, ela trabalha muito pelo estado e isso incomoda esses deputados de direita que não fazem nada, segundo está dizendo aqui o Edilson Pereira da Cruz, ok? Eu agradeço, Edilson, sua avaliação, muito obrigada. Tenho procurado corresponder tanto às pessoas que votaram em mim, mas também a toda a população. Que eu acho que tem que ser assim, uma vez que você ganhou a eleição, você tem que trabalhar em favor de todo o Estado, em favor das pautas pelas quais me move. Eu sou defensora da educação, meu carro-chefe, minha bandeira número 1, mas eu trabalho também pela luta de toda a classe trabalhadora, para dar a voz ao povo trabalhador na Assembleia Legislativa, de todas as categorias, e principalmente o pessoal do campo. Eu sou defensora da agricultura familiar. Aproveito aqui para mandar um abraço a todos que realizaram a Agro Centro-Oeste, que foi a feira da agricultura familiar que finalizou nesse final de semana lá na Universidade Federal de Goiás, de uma forma muito bacana. Aproveito aqui para mandar o meu abraço e buscar cada vez mais investimento para a gente garantir que as pessoas que estão no campo possam viver com dignidade, produzir alimento saudável, sem agrotóxicos, para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham também os investimentos. Tanto é que emenda minha agora, professor, eu tenho trabalhado muito para garantir que a chegada de tecnologia para essas famílias, por exemplo, os tratoritos que eu estou entregando lá, para que as pessoas não precisem mais capinar com enxada, mas que tenham os tratoritos, roçadeiras e outros maquinários que muito ajuda e pode ampliar a produção das famílias do campo e para trazer mais alimento barato e saudável para a mesa do brasileiro, principalmente dos goianos. Essa é uma pauta também que me envolve muito, mas eu lhe digo que a tarefa maior é a gente conseguir fazer com que
ponha fim ao feminicídio aqui em Goiás, que infelizmente nós somos o estado, segundo estado que mais mata mulheres, e nós precisamos nos incomodar com isso. Não dá para normatizar esses dados e fazer de conta que está tudo certo, não está. Nós precisamos de punir os agressores, educar melhor as novas gerações para aprender a respeitar as mulheres em todos os espaços, inclusive na política. Ô, Bruno, para a gente ir pro intervalo, você concorda com o Darô? Acha que o Bruno Peixoto seria um bom nome para vice? Eu não sei, assim, em que ponto o Bruno Peixoto poderia agregar tanto na questão da vice do Daniel Vilela. Que geralmente o candidato a governador ele busca trazer aquilo que está faltando na base dele. O Bruno Peixoto já é da base. Ele conta com o apoio do prefeito da capital, com o prefeito de Aparecida de Goiânia, e eles vão precisar de suporte na Câmara Federal. Então, assim, eu não vejo muito assim, por que tirar o Bruno Peixoto da Câmara Federal para trazer ele para a vice? De todos os nomes que o Darô citou, cada um agregaria uma coisa. Tem lá o nome da Leda para trazer um apoio do entorno, tem lá o nome do Schneider para reforçar o apoio do agronegócio. Não foi dito aqui, mas tem também o apoio do Luiz Carlos do Carmo, que traria o apoio do segmento evangélico. Rocha Lima. O Adriano Rocha Lima, que já é dentro do governo, né? Eu acho também que não acrescentaria muita coisa. Nada, acrescentaria nada. Tem aí o Gustavo Mendanha, que chegou a se colocar também como vice. Mas eu acho que eles analisando, como já tem o apoio do prefeito de Aparecida, também não teria muito a acrescentar. E eu acho que essa demora em escolher o vice é justamente essa preocupação no seguinte sentido. Veja quantos nomes foram citados de possibilidade de vice. A partir do momento que o Daniel falar, é esse, ele desagradou outros 5, outros 6 que queria ser. Sim. E que não vai ser. Então, acho que ele está deixando para o último momento justamente para nos agregar a base. São nomes que têm algo a agregar na chapa, não tem dúvida, alguns mais, outros menos, e ele vai esperar até o último momento para não perder todos ao escolher um. E tem que tomar cuidado, que nós estamos num momento complicado das pré-campanhas. Nós estamos a exatamente 102 dias para as eleições, propriamente ditas, né, dia 4 de outubro. Então, nós estamos, assim, há 102 dias. Então, quando se fala de Daniel Elias Carvalho Vilela, que ele tem uma pequena experiência no executivo, então é importante que ele ouça os seus conselheiros, os mais antigos, os que estão há mais tempo, o que já passaram por esse caminho, independentemente se é do legislativo, senadores, independentemente se é do legislativo, deputados federais, independentemente se é do executivo, ex-governadores, inclusive mais veteranos do que ele do passado. Então eu acho fundamental que ele ouça e faça frente importante. E eu não estou dizendo, porque a pauta é vice de Daniel Vilela. Mas me permita, professor Márcio, Sim. mas eu acho o seguinte, tem um fator que o Darô colocou aí que eu acho que é importante. O Bruno, com esse trabalho à frente como presidente da Assembleia, com os deputados aqui, eu tenho ido praticamente todos, ele se tornou grande, é verdade. E tem um fator. Ele é o que fala para a população de outros níveis e faixas salariais e de ganhos sociais. Por quê? Porque você tem, todos os citados aqui, tem um nicho. O que, de fato, amplia para além dos nichos de cada um deles é justamente o Bruno Peixoto, que tem um apelo popular melhor. E aí, se o Daniel for preocupar com essa vertente, ele ficaria, talvez, com o Daniel. Mas eu acho que o grande temor é o próprio Bruno, pela sua performance, pela sua personalidade e pelo seu tamanho. Então, aquilo que o fortalece, muitas vezes, pode ser o próprio argumento que o desfavorece, que é justamente a sua liberdade de caminhar, de atuar, e a sua independência, o seu preço, o seu tamanho. Então, eu acho que isso, sim, é o que, às vezes, pode levar o pessoal lá do
do União Brasil, eu não diria mais do MDB, a preocupar com o tamanho do mundo para convidá-lo. E para Legal. fechar o primeiro bloco, para nós voltarmos no segundo bloco só com pautas políticas, eu quero dizer que o Estado de Goiás, o jornalismo do Estado de Goiás está de luto. Então, morreu o Fernando Campos. Está lá o Fernando Campos, ele faleceu, então, em Goiânia, de ontem para hoje, e ele, que era ali do segmento do automotivo, né, de velocidade, de automobilística, etc. e tal, e faleceu também a esposa do José Carlos Lopes. José Carlos Lopes aqui, da nossa TV, Elaine Lopes. Eu estive ontem lá no velório, no sepultamento, no Parque Memorial. Então, uma comoção muito grande, ela muito nova. Mês que vem ela faria 60 anos, né? 59 anos e 11 meses. Ou seja, então, hoje na página 3 do jornal O Popular tem uma opinião minha, lamentando e pedindo a Deus força para os seus familiares, os amigos mais próximos e etc. Então, só para deixar registrado, viu, que o jornalismo do Estado de Goiás hoje está de luto devido à perda desses grandes jornalistas que Goiás aprendeu a amar e respeitar. É isso aí. É realmente muito nova, né, professor? Muito nova. 59 muito nova. anos, é uma garota ainda. Sim. E é uma perda, assim, sem... Tinha história, né? Tinha trabalho, tinha Na realização. TV Anguera, muitos anos de TV Anguera. Muito sentimento para todos nós de Goiás. É isso aí, pessoal. A gente vai pro intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente vai falar ainda mais de política aqui no programa, tá? Dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. Estamos de volta, pessoal. Olha só, Conversa Fiada, que comentou aqui as pesquisas nacionais, falamos aqui do estado de Goiás. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, antes da gente ir para a segunda pauta, para a Bia. Bia, a senhora falou aqui mais cedo que o Daniel Vilela ele tem que conversar com o trabalhador também. Você acha que ele está de salto alto? Acha que a vitória já é certa? Eu tenho ficado muito preocupado, porque eu conheço o Daniel há muito tempo, ele é da minha cidade, conheço ele desde garoto. Mas a dificuldade de diálogo dele, eu estou achando que às vezes contaminou por conta do jeito que ele aprendeu a fazer política com o Caiado. E aí, nesse caso, o Caiado sempre só gosta de conversar com o empresário, com o produtor, não com a população, não com os sindicatos, nunca conversou. Esses 2 mandatos do governador Caiado, ele nunca sentou com o movimento sindical, nunca dialogou as pautas do movimento sindical, sempre jogou ou para o Adriano da Rocha Lima, quando conversava por conta das pressões que a gente fazia, ou para o seu secretariado. E a gente está tentando uma pauta com o Daniel, já faz 1 mês e meio aí, desde que o poder tomou posse, bem na verdade, e a gente está buscando isso até porque nós queremos saber do governador Daniel Vilela quais são as perspectivas para os servidores públicos diante desse novo projeto que ele apresenta aí para o governo do Estado. Como é que ele vai pensar a vida dos servidores públicos? Como é que vai melhorar a questão do atendimento, do diálogo? E nesse momento, mais do que nunca, porque o
O Estado de Goiás aprovou assim, num relâmpago, piscou e aprovou, que nem os deputados não viram direito à matéria, a questão da diminuição das RPVs no pagamento das ações, tentando jogar isso para precatório e, principalmente, abaixando de 40 salários mínimos para 10. E isso prejudicou os trabalhadores de uma forma terrível, terrível, porque você já não tem o direito. Aí você entra na justiça, ganha a ação, o que é difícil, mas você ganha. Aí, na hora de pagar, o governo cria um outro caminho justamente para, de novo, te retirar aquele direito, te sonegar o direito adquirido judicialmente, inclusive diminuindo o número de salários a ser pago diante da ação. Então, nós estamos com essa pauta, o movimento sindical de todas as categorias estão desesperados com essa discussão, porque os prefeitos estão copiando essa mesma história, igual fizeram com a reforma da Previdência, quando em 2019 o Caiado veio e tirou direitos dos trabalhadores, e o povo não esqueceu, não. O povo só tinha medo do Caiado. E tem, mas o direito não tirou. Ele tirou o direito da aposentadoria especial das professoras, tirou quinquênio, tirou a gratificação, tirou um monte de direitos, quinquênio e outras questões mais que foi retirada com a reforma da Previdência, e de lá para cá taxou os aposentados em 14,25. Esse eu vou te dizer, isso vai pesar para o Daniel, vai pesar muito, e nós estamos tentando esse diálogo com o Daniel, porque os aposentados hoje no Estado, e não é só da educação, é de todas as categorias, estão desesperados, que isso é um sofrimento. Pensa, todo santo mês descontar 14,25. Nós estamos falando ainda agora do problema com o Banco Master, e os recursos públicos que foram destinados para o Banco Master, retirados dos aposentados, a exemplo do que aconteceu aqui em Aparecida. 60 milhões que enviaram para o Banco Master, tirando da onde? Tirando da Previdência Municipal de Aparecida. E agora, aqui em Goiás, que ninguém tem coragem de falar, a não ser a Bia, né? Eu estou aqui há muito tempo cobrando que pare de descontar 14,25, porque na lei federal diz que tem que ser até o teto do INSS, que hoje é de R$ 8.187, mas aqui em Goiás começa a descontar 14,25, então não é pouca coisa, é muita coisa. De quem está ganhando acima de R$ 3.000. Ora, o presidente Lula isentou todas as pessoas que ganham até R$ 5.000. Aí, aqui em Goiás, todo mundo paga a Previdência, inclusive aposentado, que nem vai aposentar de novo. Olha que contrassenso. A senhora sabe que eu gostaria de ter um cargo público assim, só para não pagar o imposto dos 5 mil? Pois é. Eu já fui assessor, né, de parlamentar. Quando eu vi o desconto pesa. Aquele imposto era muito alto. Eu falei, nossa, eu podia ganhar tanto. Aí o governo fica com o meu dinheiro agora. Eu queria ver assim, ó. Não, mas a isenção dos 5 mil não é só para servidor público. Não, mas é porque eu tinha um contra-cheque, né? E quando você tá, olha o contra-cheque... É porque hoje sim, mas todo trabalhador, todo mundo, né? Então, agora, nesse caminho aí, nós precisamos de ter diálogo. E o momento exige, espero que nessa pré-campanha ele já dê um espaçozinho na agenda para conversar com os sindicatos. Muito bem. Olha só, Bruno Pena, nós temos aqui participação e diretamente para você. Ela falou assim, olha, boa tarde, meu nome é Fernanda Ferreira, moro em Goiânia. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Bruno Pena. Acompanho a trajetória dele e gostaria de saber por que ele ainda continua votando no presidente Lula. Boa pergunta. Primeiro que é o seguinte, hoje se eu sou advogado, eu devo ao presidente Lula. Eu estudei pelo ProUni na Pontifícia Universidade Católica, sou advogado hoje, num momento, quando eu entrei na antiga Universidade Católica de Goiás, o CG, o valor da mensalidade, deputada, por mês, era R$200 a mais do que eu ganhava de salário. Nossa Senhora. Eu não tinha a menor condição de pagar. Então eu fiquei 6 meses estudando, tranquei o curso, veio o ProUni, voltei, me formei hoje, sou advogado, graças ao presidente Lula, ao ministro Haddad, que na época era ministro da Educação, e pelas conquistas trazidas. Você vê, a deputada Bia de Lima disse aqui, o governo isentou pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Isso representa mais de 80% da população desse país. E diminuiu a alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$7.000. Alcança mais de 90% da população. Isso mostra uma preocupação social relevante. Você vê o governo antigo que teve, ele isentou a carga tributária, foi do jet ski, foi do videogame, foi do whey protein, coisa que não tem a mínima relação com a vida do trabalhador brasileiro. E outra coisa, foi aprovada agora a reforma tributária, até a reforma tributária, quem tinha iate nesse país não pagava um centavo da propriedade desse iate. Quem tinha jatinho aqui de milhões de reais não pagava um centavo de imposto da propriedade desse jatinho. Com a reforma tributária, possibilitou-se cobrar imposto da propriedade desses bens. Mas depende ainda da regulamentação dos estados, que são impostos estaduais. Goiás, por exemplo, até hoje não regulamentou, deputado. A cobrança do imposto era um projeto de competência exclusiva do Executivo para cobrar imposto de quem tem avião, de quem tem iate, de quem tem embarcações, o povo pagando IPVA de carro e moto, quem tem avião e iate ainda não paga imposto nesse país. Por essas razões e por outras, que eu continuo votando no presidente Lula, eu acho que ele vem da classe trabalhadora, é o principal nome comprometido com a vida e com a sofrência da grande parte da população desse país. E tem um outro fator ainda. A questão da diminuição do custo da CNH. Que agora o Detran de Goiás está falando que é por conta daqui de Goiás. Não é, foi porque o governo federal garantiu uma série de medidas que barateou por demais a CNH para a pessoa poder... A minha vai ser renovada automática. Porque eu tô colocando Você não as teve multas multa? Tudo no nome da minha mulher. Foi só numa, né? Que aí você ficar livre, Eu vou botar tudo... que aí você não paga, né? Ela tava querendo me matar, ela falando que as multas estão tudo no nome dela. Foi pra eu ir atrás, mas não vou não, porque aí na hora que chegar pra renovar, renova automático, né? Pois é. E tem mais dois aí. Tá deputada. respondido, né, Fernanda? Daí a resposta do Bruno Pena. E tem mais dois aí. Tem acho que é o Move Brasil. Não, mas aí vocês estão adicionando Aí, aonde... coisa na resposta do Bruno. Que é, mas tudo a isso complementando, só tudo isso só levar ele a o resposta fato... dele. Adira Sim, mas todos esses argumentos. Porque ele trouxe uma questão que é importante de quem é que teve as isenções para não pagar impostos nos governos anteriores e o que é que nós estamos fazendo para que as pessoas possam, não só o Bruno Pena, mas todo mundo que está nos assistindo, entender por que nós defendemos tanto o governo do presidente Lula. Não é só pela formação, não é só por uns e outros, é porque a grandiosa Hoje é a segunda maioria comum, da população vai estar fechada com o presidente Lula, porque tem benefício, tem investimento, tem melhoras. Não, é porque hoje tem o Move Brasil, carro barato para você por aplicativo. Isso. E tem também Vico Mais Barato para quem tem mais de 60 anos. O Anísio Góes. Parabéns, deputada Bia de Lima, pela luta por funcionarismo público do Estado de Goiás, principalmente pelos aposentados. Anísio Góes, de Senador Canedo. Muito obrigada, Anísio. Conte comigo sempre. Ó, Pedro Ribeiro. Vila Nova está na liderança. Falou aqui. A Bia de Lima aqui. O Bruno Pena aqui estão fazendo um programa absurdo. Então, é a segunda vermelha. Não é? Pode ser? Segunda vermelha? Sim, a participação dele. Não, mas eu não sou Vila Nova, não. Eu sou Ah, Goiás. Sensacional a participação dele. Sou Goiás. É Goiás? Você é Sou Goiás? Goiás. também? Eu sou torcedor do Goiânia. Ah, é? Do Goiânia. Sofredor, viu? Do Galo Carijó. Galo Carijó. Sofre. É vingador. Quiririquiqui. Mas E ela sou tá também sofrendo. da Raposa do Sudoeste, lá em Jataiense. Jataí. A Jataiense. Pedro Ribeiro, Ponta Caiana, Trindade, boa tarde, Márcio Manuel e bancada. Se as eleições fossem hoje, a deputada teria meu voto. Se eu morasse em Minas, votaria no Cleitinho. Meu Deus. E tem também aqui Foi de 0 a 100. não sei se é a Tuca ou Tuca Lima, Vila João Braz. Ela pergunta, tem placa do governo federal sendo tirada em Goiás? Tem placa sendo tirada, apagada, tem situações tão absurdas que eu fico assim, pasma, porque o esforço para ocultar a atuação, o trabalho, os recursos, e não é só do governo federal, não. As emendas que eu mando também. Eu mando um monte de emenda para as escolas, para outros segmentos importantes, as universidades, porque as minhas emendas eu priorizo para a educação, doutor Bruno. E por quê? Porque eu acho que, como eu sou da educação,
Eu preciso, a única, legítima, original da educação na Assembleia Legislativa, porque falar que defende a educação, todo mundo depois vai falar. Mas na hora de secar o bagaço, defender de verdade, aí não fala, não tal. E eu mando as minhas emendas para as escolas. E estou ficando assustada de saber o quanto as minhas emendas chegam e ninguém fica sabendo, porque o esforço é de justamente ocultar, omitir, negar o recurso que a gente está mandando para melhorar aquela escola. Certo? Eu vou ter que ir uma por uma e olha que são milhares. Deputado, eu quero fazer 2 perguntas para a senhora, que a senhora, como legítima representante da educação, eu sou egresso do Colégio Militar, certo? Para mim, o Colégio Militar também. foi um divisor de águas da minha vida. Eu estudei no Hugo de Carvalho Ramos e no Ayrton Senna. Então, eu entrei em 2005, formei em 2009. Depois daquilo, me deu bases para eu ir para uma faculdade. Qual que é a sua visão como parlamentar e como educadora dos colégios militares? A primeira pergunta que eu te faço. E também do modelo implantado pelo Liceu de Goiânia, pelo governador Ronaldo Caiado. E também qual que é a sua visão? Porque eu, particularmente falando, quando a gente fala que a pessoa é de esquerda, o preconceito, etimologicamente falando, que é aquele conceito pré-estabelecido que eu tenho, que não, ela tem aversão. E eu tenho essa pergunta que eu faço, Boa. que eu não sei, de fato, o posicionamento da senhora. Boa pergunta. Eu não votei contra nenhum projeto de lei que criou escola militar. E por quê? O princípio, eu acho que não é bacana. Contudo, ao longo da história aqui da educação de Goiás, foi sendo retirado de dentro da escola a autonomia, a responsabilização, que deixou os diretores muito reféns de situações que lá nas escolas militares você tem regras, normas e condutas, que eu acho que é importante se ter, e, contudo, nas demais escolas foi meio que retirando isso como se não pudesse. Então, se você transferir um aluno de uma escola regular, normal, o diretor é punido pelo Ministério Público. Mas lá numa escola militar, o aluno é convidado a se retirar e manda esse aluno para a escola regular e não deixa ele ficar na escola militar e nada acontece. Então, eu só entendo que nós precisávamos, não era de superdimensionar as escolas militares em detrimento das demais escolas. E isso aconteceu aqui em Goiás. Eu tenho informações e dados e pesquisas que a própria secretária Fátima Gavioli tinha, falava assim, olha que as melhores escolas aqui nem são as escolas militares. Mas o que se faz? Se esconde. Eu divulgo e propago de que a escola boa é a escola militar, mas omito de que o fato dela ser boa não é necessariamente o fato dela ser militar ou não, mas é o trabalho sério dos profissionais da educação que ali estão comprometidos ali. Então, nós precisamos era fazer uma nova rediscussão acerca dessa questão e, principalmente, garantir o mesmo peso e a mesma medida, o que não ocorre. Eu mando mais dinheiro, eu pego a melhor infraestrutura, eu obrigo os alunos a ter a frequência sob pena de ser retirado da escola, mas eu não garanto as mesmas prerrogativas para as outras escolas. Lá, um outro fator que eu acho que também é 2 pesos das medidas e eu não concordo, é o fato de que na escola militar eu cobro uma taxa e alta, diga-se por passagem, não é pequena, 100 e tanto, 120. Irrisória para quem tem dinheiro, mas para quem não tem dinheiro, 110, 150, 160, dependendo do lugar, não é irrisório. Para uma família, um pai de família que tem vários filhos numa escola assalariado, isso não é irrisório. Ganha um salário mínimo. Isso não é irrisório. Então, aí não presta contas, que é um fator sério que ninguém cobra, não presta contas e tem muitas denúncias ocorrendo por aí no sigilo, na calada, porque não tem prestação de contas e eu preocupo com isso. E, principalmente, aí eu dou R$ 900 de uniforme para as escolas militares
e pego o pessoal para comprar, dou o cartão para ela e compro, sei lá o que está fazendo, já tem denúncias e processos do Ministério Público sobre isso, mas nas outras eu entrego os uniformes. Eu briguei com isso lá na Assembleia, no momento oportuno, para dizer que eu não gostaria que tivesse 2 pesos e 2 medidas. Claro. Eu acho que é essa disparidade que acaba você criando uma situação como se tudo fosse só coisa boa e tudo só não fosse tão boa assim. E eu, que sou defensora da educação, eu acho que não pode ser extremos. Eu acho que você poderia aproveitar mais rigor, mais zelo, mais exigência e, principalmente, regras mais definidas para cada um cumprir dentro da escola, que não precisa necessariamente ser militar e não precisa colocar os meninos no sol batendo continência. Perfeito. Então, pelo posicionamento que a deputada aqui trouxe, ela tem uma visão contrária aos colégios Não, militares. são palavras que você está pondo na minha boca. Porque não estou botando palavra na boca de Vossa Excelência, Sabe, não. claro que está. A senhora bem trouxe que o colégio militar... Eu disse que ele não é importante, votei contra. Não votou contra, mas também não é a favor ao colégio militar. Bom, eu Não, tenho... eu Não, digo- o que eu entendi Não, que ela o falou? que Que eu- só acha que existe Eu só discordo da tratamento- metodologia. A metodologia. É, Vai ser a favor ou tratamento contra? do- Se fosse hoje extinguir os colégios militares. Se tivesse um projeto de lei vindo para extinguir os colégios militares, a senhora seria a favor ou contra? Eu acho que teria que buscar coisas que estão indo bem em uma para melhorar nas outras. Essa situação laissez-faire que fica nas escolas públicas, como se tudo pudesse, como se não tivesse normas e regras, eu já cobrei isso da secretária de Educação inúmeras vezes. Vamos ter mais controle, normas, para poder seguir quais papéis cada um efetivamente deva cumprir, porque você não pode deixar, não é porque é público, esse é o pensamento equivocado das pessoas de achar que tudo é público, é bagunçado, não tem seriedade, e aí vai criando uma consciência equivocada. Eu acho que nós precisamos respeito e, principalmente, zelo ao orçamento, à atuação, a ter os mesmos critérios e, principalmente, para buscar ter qualidade da mesma forma. Um tratamento das Totalmente escolas diferente. militares muito melhor pelo governo do que as Muito, outras? em termos de orçamento, de atuação, de possibilidades, inclusive lá nas escolas militares, eles podem contratar os professores e não ficar 1 mês, 2 meses sem aula. Na outra escola, lá da periferia, o aluno fica lá 2, 3 meses sem professor e ninguém toma atitude. E isso pode, e isso ninguém fala nada. Então é isso que eu vou ficando muito contrariada, porque não pode você, sendo público, porque é público, não é militar, é público. Sim, é uma escola Aí o que é uma escola acontece? pública. É escola pública. Então, como sendo escola pública, você tem que ter os mesmos critérios e normas e investimentos, porque senão é muita sacanagem. Você pune o que já está punido por natureza, o que já está à margem, e valoriza, porque você olha lá, quais as escolas militares, se a maioria não estão localizadas nos centros das cidades, a melhor estrutura, os melhores professores, os melhores não sei o quê, aí é fácil ser bom, só que não pega os meninos custosos. Os meninos custosos, você manda tudo lá para a periferia, para as escolas de ponta. Aí os meninos bons, que saem bem, aí são convidados para ir lá para as escolas militares. Aí o resultado é bom. Mas aí por quê? Porque os meninos do noturno, por exemplo, por que fechou a maioria das escolas do noturno? Para não prejudicar o resultado do IDEB. Foram mais de 15 mil estudantes que ficaram fora das escolas do ensino noturno. O noturno é quem trabalha, né? Então, Já puniu chega- quem já está punido da sociedade. Eu não posso concordar com isso. Então, eu luto para que todas as escolas tenham regras, normas, zelo, investimento, professor com qualidade, salário digno e condições de trabalho. Só para dar uma visão aqui, Caio, em 2 minutos aqui. Um minuto só, porque porque já tem só 2 um minutos. minuto. Então, eu sou egresso do colégio militar, eu sei o que isso foi um divisor de águas na minha vida. Entrei em 2005, formei em 2009. Então, tive excelentes professores, a disciplina... Eu era um aluno indisciplinado, eu posso dizer passagem. Volta Bem e meia... provável, né? Volta e meia... É por isso que eu sou questionador e gosto, sim, Fundou o Grêmio do Colégio Militar. Participei do Grêmio Estudantil do Colégio Militar no ano de 2005. Então, eu vejo que o Colégio Militar, na minha vida, foi um divisor de águas. Sim, tinha uma taxa simbólica para você estar matriculado, sim. Tinha um processo seletivo para você adentrar o colégio militar, porque o sistema de lá é completamente antagônico aos outros sistemas de escola. Sou a favor, sim, dos colégios militares e por mais colégios militares. E diga-se de passagem, para botar uma patical nesse assunto, quem criou os colégios militares aqui no estado de Goiás foi Marconi Perillo,
que deu início ao colégio, aos militares, e os outros Sim, na governos época com a deram Raquel continuidade. Teixeira, 8 pontos. Vamos lá, o 8 só. programa chegou ao final. Eu também estudei no colégio militar, estudei no colégio Vasco dos Reis. Foi muito bom. Eu coloquei meu filho lá, mas depois eu tirei. Fui Olha presidente só, do Grêmio do Vasco dos Reis. eu vou te dizer uma Fundei e coisa. fui primeiro Eu presidente. nunca gostei dessa coisa de coletivo, sabe? O povo, vamos pro CACB lá da faculdade. Não. Fui também. Eu, sempre fui longe, mas tive a oportunidade de descobrir ali, deputada, que o professor tinha um valor, Bruno. Uma Verdade. vez o professor de física me pôs para fora da aula e o soldado lá chegou lá, desceu, falou um monte de coisa para mim. Falou, você quer que eu te encontre daqui 5 anos e eu desça por rei com você? Senão você vai estudar e tal. Educativo, né? Falou um monte de Pedagogia. coisa. Falou um monte de coisa e me Pedagogia levou... ostensiva. Aham. E me levou de volta para a sala. Aí o soldado falou assim, professor, eu conversei com ele aqui, ele disse que vai se comportar e tal. Eu queria que o senhor pudesse Na botar ele autoridade para fora. máxima do professor. Ele falou assim, olha, muito obrigado, soldado, mas essa aula aqui, ele não assiste mais. Ele não vai. Aí, aquele momento, eu falei assim, uai. E aí ele me deu, a autoridade máxima é o professor. É o professor que manda. Aquele dia eu passou, foi um divisor de águas. Eu nunca desrespeitei um professor, só que eu era muito conversador. Até hoje sou. E aí, aquele dia eu entendi a autoridade do professor. Que bom. E foi no colégio militar que toda aula eu levantava e... Professor, o Conversa Fiada acabou, tô conversando demais. Olha lá o pessoal fazendo... Professor Márcio Manuel vai te botar pra fora dessa sala aqui. Essa sala. Obrigado, Bruno, por ter vindo. É sempre muito bom a sua participação aqui. Eu que agradeço, para mim é sempre uma alegria ter a oportunidade de trazer aqui o bom debate, podendo discordar e divergir, sem se odiar, sem se agredir. Para mim é sempre uma alegria poder participar aqui. Obrigado. Obrigado, deputado. É sempre um prazer e uma honra ter a senhora aqui. Eu fico muito feliz de estar discutindo temas tão importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, para a educação. Fico feliz e estou sempre pronta para fazer esse bom debate de alto nível, e isso engrandece a política de Goiás, as pessoas que participam. Isso eu acho que é educativo, é inovador, porque nós precisamos resgatar a ideia de que você pode divergir sem virar inimigo. E isso que nós precisamos retomar na política. Eu trabalho muito com a democracia e acredito sempre na democracia. Um abraço grande e sigamos fortalecidos com a democracia. Darô, até a próxima. Até a próxima, Caio. É um prazer estar aqui. Provavelmente será uma das minhas últimas atuações aqui antes do período eleitoral, porque pré-candidato tem o prazo final para ter vindo aqui até o dia 30 de junho. E é isso, um beijo no coração para vocês e sigam no Instagram Darô Fernandes Oficial. Bora, Goiás! Professor, tem uma novidade para você. Brasil. Eu entrei na academia. Ó, Vai lá. Vamos boa lá. novidade. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Ah.